Então, foram muitas informações, assim, acho que você fez muitas relações e conexões sobre muitos temas, assim, é até difícil de tentar fazer um resumo de tudo que foi falado, mas eu tenho, assim, 3 perguntas. A primeira está relacionada ao conceito de hipergamia, assim, eu acho que não ficou muito claro para mim, pelo menos, assim, o que é hipergamia, onde foi criado esse conceito, qual seria a definição exata desse conceito. A segunda está relacionada à distinção entre cultura e natureza, né? Principalmente relacionada à falácia naturalista, porque essa discussão é uma discussão bem polêmica dentro da sociologia, não sei, dentro da filosofia, sobre o que é cultura, o que é natureza, até porque a palavra cultura ela vem da raiz agricultura, né, que está relacionada à plantação, e plantação é natureza, então até onde podemos dizer que algo é natural ou não é, entende? Então acho que para a gente ter digamos assim, defender a posição contra uma falácia naturalista, a gente tem que ter uma ideia do que é natureza, no caso, né? E o modo que você apresentou de natureza é uma interpretação. É simplesmente uma interpretação de, digamos assim, de um estado de coisas. Não sei como dizer, mas antes de pensar isso, acho que seria necessário pensar o que estamos querendo dizer quando dizemos natureza. E a terceira pergunta está relacionada... E agora eu me esqueci. Mas depois eu pergunto. Tá, depois eu... Bom, com relação ao conceito de hipergamia, de fato, tem 7 textos lá no site falando sobre isso, né? E eu quis evitar que esse seminário fosse simplesmente uma repetição desses textos, até porque eles precisam passar por uma revisão à luz dessas colocações que eu fiz agora. Mas, para dizer de uma forma básica, simplesmente hipergamia é qualquer pretensão a você, eu estou usando nesse sentido, você se acasalar com um parceiro que você, de alguma forma, vê uma condição de superioridade. A condição de superioridade social é óbvia, é uma questão de status, uma questão de renda, mas uma situação mais primitiva pode ser simplesmente a posição do macho dominante na aldeia, ou pode ser simplesmente essa promessa da qualidade genética que o grande disseminador teria, né? Ou seja, aplica-se a ambos os sexos, mas é predominante na psique feminina. Então, sim, de uma forma resumida, seria isso. Talvez confunda mais um pouco, porque o termo está sendo muito usado por aí, com conotações estranhas, né? Mas eu basicamente foquei hipergamia na sexualidade. Na verdade, a ideia da relação social do casamento está sendo secundária. O foco principal é na sexualidade. E eu estou focando hipergamia ao mesmo tempo numa base biológica, que normalmente tem um conceito antropológico. Bom, quanto à questão de distinção cultura e natureza, e falácia naturalista, eu não sei. Você falou que eu ter visto que natureza é uma interpretação, eu não diria isso. Mas, para dar uma definição básica de cultura, diria que cultura basicamente é todos aqueles valores que são criados pela espécie humana que podem ser transmitidos indiretamente para outras pessoas. Invariavelmente por meio de linguagem, apesar de que há na natureza exemplos de transmissão cultural por imitação. Mas mesmo na natureza, existe um primata que realmente aprende uma coisa, documentado, e os outros depois começam a imitar e você pega décadas depois que o comportamento está lá. O comportamento que foi aprendido foi replicado. Mas o fato é que eles não têm como transmitir esse comportamento indiretamente, seja por uma tradição oral, muito menos por uma escrita. Então a cultura ela surge, evidentemente, nessa própria cultura, se intensifica com a linguagem e se consolida com a escrita, principalmente. Mas nesse sentido. Com relação à falácia naturalista, é uma questão interessante porque eu acho que ela é tão enraizada, é tão forte essa mentalidade, que se você expõe demais, eu penso que em algum momento alguém vai defender essa visão. E é uma questão interessante, porque você poderia montar uma argumentação favorável à falácia naturalista. Poderia ser uma abordagem interessante. A minha ética, que eu chamo de ética empática, é especialmente sensível a isso, porque ela é uma ética que tem como princípio primordial a maximização existencial humana em termos qualitativos e quantitativos. Se eu tirasse o qualitativo, vai cair totalmente na falácia naturalista. Porque quanto mais se reproduzir, seria melhor. Ou seja, então, se reproduzir em altas taxas seria bom. Mas, se a gente faz essa leitura, seria absolutamente desastroso. E é claro,
O feminismo jamais poderia trazer recursos, porque quase todas as suas ações são antirreprodutivas. E a questão do abuso de direitos reprodutivos, a emancipação, todas são necessariamente antirreprodutivas. Então essa leitura não funcionaria. Mas, bom, depois, quando você for a sua outra pergunta, se quiser comentar. Eu estou dizendo que você apresentou como interpretação, porque você partiu do princípio de que, digamos assim, os defensores do naturalismo eles já partem do pressuposto assim, que na natureza existem essências e que existem papéis, tanto do macho quanto da fêmea, etc. Por isso que eu digo que foi uma interpretação, porque você mostra que existe outro lado, que existe um lado que mostra que a natureza é mutável, que não existe uma regra em relação a isso. Não que você fez uma interpretação, mas que você mostra que isso é uma interpretação. Bom, já tenho um texto pronto, mais ou menos, com o estudo desse seminário, que não publiquei ainda, porque eu queria ver como é que ele seria. Mas esse texto vai ser publicado aqui nos próximos dias, se eu devo dar conta de algumas dessas questões. Então, e a minha terceira questão, eu lembrei, é a seguinte. Eu gostaria que você relacionasse esse problema social que você está mostrando agora, de reprodução, com outro problema que nós estamos vendo agora, que é o problema ecológico relacionado ao ritmo do progresso civilizatório e os recursos naturais. Porque dentro de um sistema reprodutivo hipergâmico ou tradicional, os ecologistas veem que os recursos naturais vão extinguir e a civilização vai passar por sérios problemas. E você mostra outro lado, que também pelo fato de a civilização não estar crescendo como no ritmo específico, ou no ritmo apropriado, existe um problema de natalidade do número de população. Então como é que você vê esses dois problemas juntos? Por um lado a natureza, a ecologia, etc. e por outro... Tem muitas questões envolvidas aí, vai ser difícil abarcar, mas a princípio eu tenho um tremendo pé atrás dos movimentos ambientalistas. Eu acho que eles, em grande parte, são uma manifestação fortíssima da classe naturalista. São uma idealização da natureza. Em grande parte eles são eles são misântropos. Porque é evidente que a nossa qualidade de vida depende da manutenção dos recursos naturais. Ninguém questiona isso. Mas até que ponto a gente pode levar uma civilização avante nesse sentido? O problema não é nem tanto que a nossa população não está crescendo, o problema é que ela está diminuindo. Então não seria nem necessário um crescimento, seria uma manutenção já estaria de bom tamanho. Com a manutenção, a gente já poderia, fortalecendo a nossa cultura, essa cultura poderia ir influenciando também as outras, porque o próprio Islã, quando ele chega no contexto europeu, ele também se modifica. A taxa de natalidade do Islã já absorve uma série de conceitos. Então, na realidade, eu acho que a nossa manutenção já seria suficiente para dar conta desse resultado, só que não é que a gente está diminuindo mesmo. Então, tem esse ponto. E voltando um pouco à questão ambientalista, eu acho que há uma má utilização muito grande dessa agenda ambiental. É evidente que o problema é sério, mas em grande parte, muitas pressões ambientalistas estão levando em conta um impulso anti-humano, de tentar eliminar, tem esse viés de reduzir a população em função da preservação da natureza. Só que teve um filme recente, a versão nova de O Dia em que a Terra Parou, que expôs isso de uma forma bem clara, que é o alienígena que chega na Terra. Ele diz assim: eu sou amigo da Terra, e vocês estão acabando com o planeta. Se vocês acabarem com o planeta, vocês também morrem. Se eu acabar com vocês, o planeta vive. Claro, entendo a relação, né? Só que é aquele ponto, eu só consigo ver essas questões relevantes quando elas estão a favor da manutenção existencial humana. Eu acho que o motivo que nós temos para a questão ambiental é a qualidade de vida humana que precisa ser mantida. E é claro, todas as questões derivadas também, com preservação ecológica, vão estar ligadas a isso. Mas o que eu tenho visto na agenda ambiental é uma insistência numa preservação da natureza em detrimento da qualidade de vida humana. E frequentemente eu tenho visto isso. Para não polemizar demais, eu vou deixar isso por aqui e depois a gente... Tem uma questão um pouco lateral, mas eu queria saber se há pessoas que estão mais, digamos, no ponto da conferência. Minha questão é um pouquinho lateral e eu daria
prioridade para quem vai mais ao ponto. Depois gostaria de colocar alguma coisa. Sim. Não, sim. Não, pode, eu coloco depois então. Você quer dizer agora? Eu diria assim, se refere mais especificamente à questão da É. conferência, coloque ela depois eu vou. Tá, então deixa eu fazer a consideração. Bom, em biologia eu sou muito ligado sou mais curioso em uma série vamos dizer, de teorias, e assim por diante, de métodos e tal. Uma corrente que eu acho interessante, que foi uma coisa que eu li mais e estou mais familiarizado, é um pouco essa tendência do neodarwinismo, alguma coisa também, Richard Dawkins, Gene Egoísta, essa coisa toda. E tem e esse movimento dentro da biologia é muito interessante por uma razão que eles colocam um problema exatamente nesses 3 pontos que você coloca no quadro aí, né? E aí, ponto a ponto, a gente poderia pensar numa situação seguinte. Será que a gente, combinando essas 3, como você combinou, né, falácia naturalista, causa evolutiva, causa comportamental, não invalidam as regras, elas também não geram uma coisa que esses próprios biólogos estão dizendo, que é uma espécie de pareidolia teórica. Sabe pareidolia? Você conhece esse termo? Não. Pareidolia é o seguinte, é um termo da psicologia que é a capacidade do cérebro de fazer conexões, né, onde aquilo que o cérebro coloca algo parecido numa coisa que não é. Por exemplo, eu faço um círculo, 2 pontinhos e um traço, né? Meu cérebro interpreta aquilo como uma carinha rindo, né? Aquilo não é um rosto sorrindo, enfim. Bom, esses biólogos estão colocando coisas nesse sentido, em que, dependendo da maneira que você organiza essas teorias biológicas, você tem uma pareidolia teórica, né? Ou seja, você vê uma coisa que não está ali, porque de alguma maneira você optou, né, involuntariamente, a uma coisa que que o seu cérebro já é acostumado, assim por diante. Então vamos lá. Primeiro, a falácia naturalista, né? Esses biólogos estão colocando uma coisa muito interessante, que também já apareceu na filosofia, Nietzsche, Clément Rosset, assim por diante, que é a ideia de artifício, né, na natureza. A ideia de natureza como ideia de artifício. Ou seja, enquanto não se tirar toda a mistificação, que você até coloca a ideia, toda a mística que antes era divina, se você não tira isso da natureza, né, a natureza é a última forma de Deus, né? Então, de alguma maneira, não existe uma falácia naturalista se você começa a redefinir a própria natureza com a ideia de artifício. Nesse sentido, você cai no segundo momento ali, que o evolucionismo, ele também não é mais evolucionista, né, por causa do ezinho ali, né? Ele é mais volucionista, né? Ou seja, ele evolui para o pior ou para o melhor, né? E aí, nesse sentido, ele relaciona coisas muito interessantes com a relação com a causa comportamental. Por exemplo, você pode usar qualquer espécie, inclusive até espécies de cupim, de formiga, como faz um biólogo aí que lançou um livro recente sobre sociobiologia, que coloca o comportamento humano, né, sendo uma espécie de desdobramento, ou ele faz uma analogia que o comportamento humano é próximo do comportamento das formigas, né? E aí o Dawkins mesmo, nesse livro Gene Egoísta, ele coloca assim, olha, se a gente olha para a natureza, né, qualquer coisa, a gente pode usar qualquer situação da natureza para justificar alguma coisa humana, né? O egoísmo dos pinguins, o cooperativismo dos bonobos e assim por diante. Então, nesse sentido, causa evolucionista e comportamental teria esse problema, né, do E ali. E aí, no terceiro momento, a exceção não invalida a regra, invalida. Né? Por quê? Porque a exceção, talvez, ela está relacionada exatamente às escolhas, né, que foi propiciada às situações seguintes. Ou seja, a exceção é vinculada a uma
algum grupo biológico que você escolheu para fazer uma analogia à causa comportamental humana, ou uma exceção que você vai colocar a dimensão evolutiva, né? Não sei. E ele cita uma série de pesquisas que mostram exatamente essas situações contrárias. Por exemplo, macho alfa, né? Esses caras não usam mais esse termo macho alfa, né? Por uma razão simples, que eles perceberam em vários grupos de chimpanzés, gorilas e assim por diante, que, uma razão muito simples, enquanto os machos fortões estavam brigando entre si, aqueles talvez machos beta, né, como você chamou, eles estavam fertilizando as fêmeas. Então assim, esse exemplo... Os fortões brigando e os outros sorrateiramente lá, e as feiras, deixa eles brigarem lá e vamos nos divertir. Então, assim, só né, para fechar assim que eu falei demais. Você estaria atento à escolha, né, desses 3 pontos, a essas situações um pouco irônicas também, desse tipo de biólogos que estão apontando esses problemas, né, a esses 3 pontos em particular? Nós estamos com muitas questões complicadas. Para começar pela questão da pareidolia, se você for observar, pensando em pareidolia como uma espécie de projeção de conteúdos internos no externo, é impossível se separar essa experiência humana. Toda a posição humana está pautada nisso. A projeção de conteúdos internos no externo é uma das coisas mais onipresentes do nosso funcionamento mental. Então, eu acho que isso é inevitável. Toda ciência contemporânea, em parte, faz para esse modelo. A questão é como você vai aperfeiçoar esse modelo para evitar que essa projeção contamine com elementos que não são relevantes. Mas, cara, a gente já começa com uma premissa primordial que é totalmente metafísica, que é a regularidade do mundo natural. A gente pressupõe que se uma coisa acontece de tal forma, ela tende a acontecer da mesma forma. Isso é uma experiência empírica. Mas isso, como diz Hume, é um pressuposto. Já é uma projeção que a gente está fazendo sobre a realidade. Então, nesse ponto, nesse sentido, eu não pensei que ia dizer com a ideia de artifício, porque o artifício já pressupõe uma construção intencional, né? Algum artífice, alguém fez alguma coisa. Eu diria que o que a gente tem em termos de natureza são uma série de dados brutos que a gente tem que organizar e tem que tentar entender, que a gente reconhece que eles não são diretamente gerados por nós mesmos. Eles são uma coisa que é dada. Quer ter sido gerado por uma divindade, ou simplesmente um fato bruto do mundo. Nesse sentido, se quiser dar uma distinção de cultura e natureza, natureza é aquilo que está aí, a nossa revelia. E cultura é aquilo que nós fazemos em relação a isso. Nesse sentido, um ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: apesar de eu usar largamente o conceito de psicologia evolutiva, eu desenvolvi essa noção um pouco à margem. Eu, de fato, uso o conceito de macho-alfa num sentido diferente, eu digo claramente. Não é, inclusive, eu próprio já usei macho-alfa em sentido bem diferente da minha monografia anterior. Mas para dar conta disso aqui, eu fiz essa terminologia. Que é uma terminologia que eu até tenho dúvida se é realmente adequada, mas eu não achei uma melhor. Você citou um exemplo curioso a respeito dos oportunistas enquanto os outros piram. Sim, ocorre de tudo na natureza. Como o próprio Dawkins relata vários casos ali. Né? Só lembrando que Dawkins não é criador da teoria genealogista, não. A teoria genealogista surge ele é desenvolvido principalmente por Robert Trivers. Dawkins só popularizou a ideia. E, inclusive, ele foi muito além da ideia original. Mas, esses exemplos, eu não compreendo em que sentido você diz que uma exceção invalida uma regra, porque você está dizendo que uma regra é uma tendência geral. É uma tendência predominante, não é uma tendência absoluta. Não tem que ser absurdo. Quando eu digo, por exemplo, isso tem um pouco a ver com a questão, o modo do preconceito, o preconceito sobre o preconceito. Quando a gente não entende o conceito de preconceito. Por exemplo, o estrangeiro está sendo preconceituoso quando diz que brasileiro gosta de futebol. Cara, eu acho que tem um bom motivo para achar isso, né? O país do futebol, Copa do Mundo, todo mundo para. Então, o preconceito não está aí. O preconceito está quando ele encontra um brasileiro e diz: esse brasileiro gosta de futebol. Não é uma universal, uma particular em relação a uma universal. É uma particular em relação a uma quantitativa. O preconceito surge quando você tenta pegar
uma regra geral e impor sobre cada indivíduo. Bom, se o homem tem tendência à traição, então você é o cara que trai. É aí que ocorre o problema. Ou seja, nesse sentido, você ter essas exceções, eu não vejo por que motivo que isso invalida uma regra. Ele invalidaria uma universal afirmativa, claro, mas não é o caso. E ficou alguma coisa de fora? Você falou algumas coisas aí que eu fiquei meio confuso. Mas dá para passar? Não, tá bom. Eu só queria aproveitar a pergunta dele, que você esclarecesse isso que você entende por regra. Boa pergunta. Eu passo metade do meu tempo desmencionando as palavras e sempre tem alguém que estabelece regra. Tá, vou colocar uma tendência geral, como já falei. Você observa uma coisa que se aplica, pelo menos na maioria dos casos, você estou colocando isso como uma regra, não é no sentido tão nomológico, assim, sabe? Como uma regra de um jogo, por exemplo, que não pode ser violável sem violar o próprio jogo em si. Você pode trocar isso aí, você pode colocar tendência, por exemplo, tendência predominante, tendência maior, maioria. Não precisa ficar preso ao termo regra. É um uso frouxo da palavra. Queria colocar minha questão. Um pouquinho lateral, mas depois eu vi que não é tão lateral quanto eu pensava. Eu tenho muito respeito intelectual por você, mas eu acho que um filósofo, em geral, não entende outro. Né? As três alusões que você fez à ética negativa me parecem erradas. Você continua sem entender a minha posição. Então eu não vou falar para você, porque eu já cansei de falar. Eu vou esclarecer o equívoco por um pouco. É o seguinte, você apresenta as coisas como se a visão negativa estivesse muito interessada na extinção da humanidade. Enquanto que você traz uma atitude de sustentação, você está em favor da vida, enquanto a ética negativa feia, suja e malvada está em contra da vida e quer acabar a vida e por que as crianças nascem. Coisa que realmente se parece mais à atitude do meu colaborador, Thiago Legnaro, e ao Benjamin, mas não a minha posição. A minha posição é muito mais teórico-especulativa do que prática. Eu tento mostrar que o que você chama a sustentabilidade, a continuação da vida humana na Terra, pode transgredir exigências éticas que habitualmente a civilização ocidental aceita. Um resultado que eu acho interessantíssimo, independentemente das questões práticas. Me parece que isso de lutar pela continuidade da vida no planeta pode transgredir, pode ser possível só moralmente, ou seja, transgredindo regras éticas que habitualmente aceitamos. Eu estou interessado em ética, eu acho que você não está interessado em ética. Eu já disse isso na tua defesa de dissertação, a ética, a simpatia e, em geral, as éticas em favor da vida atropelam exigências éticas fundamentais. Se você quer a vida, você pode não querer a ética e vice-versa. Essas coisas estão em conflito. Eu diria isso a todas as éticas da vida, ecológica, bioética, que andam por aí, não só a tua posição. Falando isso primeiro, falando da questão prática, eu acho que você está redondamente enganado em pensar que você está sustentando uma atitude em favor da vida. Eu acho que não existe nenhuma atitude em favor da vida. Desde o meu ponto de vista pessimista estrutural, eu acho que se você é um ético negativo e acha que seria melhor parar de procriar por razões éticas, é óbvio de que a humanidade corre perigo com isso. Porém, assumindo o ponto de vista de defesa da vida no planeta, você vai entrar em conflitos com outros grupos humanos e vai criar uma história de guerra generalizada, que é mais ou menos o que acontece, porque o mundo é norteado por categorias afirmativas e não negativas. E estamos em guerra permanente. Teve 10 anos na história da humanidade que não tivesse guerra, inclusive agora. Então, é bom dizer isso porque esquecemos de dizer isso no seminário, que já passou. É muito mais fácil que a humanidade acabe através do viés afirmativo da guerra de todo mundo contra todo mundo, que a coisa absolutamente
implausível, absolutamente impossível, praticamente, que as pessoas, por razões éticas, parem de procriar e a humanidade acabe por isso. É absolutamente impossível. É impossível, simplesmente. É logicamente possível, mas praticamente isso não acontecerá nunca. As pessoas param de procriar por razões e a humanidade. Agora, uma guerra, você mencionou a Guerra Fria, quantos anos você tem? Eu era jovem. Eu não entendi isso, mas sempre isso. A Guerra Fria foi um momento quando Nikita Khrushchev era o premier soviético, então poderosíssimo, União Soviética, e o Kennedy era o... Chegou um momento que realmente era palpável, que a humanidade estava em perigo. E esse perigo vai vir pelo viés afirmativo, não pelo viés negativo. Não vai vir pela abstenção de procriar, vai vir pela violência e pela defesa da vida. Que vida? Você apresentou a vida de quem? Você apresentou já desde o início, e já no resumo, a questão do Ocidente. Você está pensando no Ocidente. E você vê como um perigo o aumento da população do Oriente. Que vida você está vendo? Não é a vida. São vidas de grupos. E esses grupos vão lutar pela vida. E podem perfeitamente se exterminar de uma maneira muito mais plausível, palpável e possível do que se abster de procriar. Então, as críticas afirmativas são muito mais perigosas para a humanidade que qualquer crítica negativa. Esse é o meu primeiro ponto. Me parece muito mal colocado isso. Me parece que a que está realmente preocupada humanisticamente com questões éticas é a visão negativa, não a visão afirmativa. A visão afirmativa é bélica, quer guerra, e o outro lado também quer guerra. E a humanidade aí sim corre perigo. A minha segunda observação não tem a ver com isso. Tem a ver com, quando você falou de, e aí o público acordou, assim, o público se empolgou por isso aí, quando você falou que sexo é vida. E eu acho que isso é uma visão muito superficial da sexualidade, pelo menos pré-freudiana. Você deve conhecer o último Freud, o Freud do Thanatos, ele faz uma ligação interna muito discutível, porém muito interessante, instigante, entre a sexualidade e a morte. Há um rapporto interno, muitos psicólogos, e inclusive cineastas, isso foi feito no cinema também, exploram a respeito da superação dessa visão meio adolescente da sexualidade como prazerosa, como curtição, etc. E ver todas as componentes tanáticas da sexualidade. No texto Além do Prazer, né? Como? No texto muito Além do Prazer. E tem um famoso filme que está um escândalo, aquele filme japonês que se chama O Império dos Sentidos. Isso. Que trata imageticamente disso, ou seja, o rapport entre a morte e a sexualidade, uma coisa terrível. A sexualidade está ligada com dor, com sofrimento, com terminalidade, com morte, etc. Não é aquela coisa, o prazer, a vida, etc. Isso pelo menos é pré-freudiano, eu diria. Não espero que você responda a primeira, porque eu já desisti. Se essa segunda, eu estaria interessado que você comentasse. Então, ótimo que a primeira, você disse que estou redondamente enganado em defender a vida. Eu digo que está redondamente enganado em achar que estou defendendo a vida. Em algum momento eu falei em defesa da vida. Você falou de você disse eu falei estabilidade da existência humana. Você disse, mais que pese aos antinatalistas, eu sou em favor da sustentabilidade da vida humana na Terra. Só que em que sentido está usando vida? Porque pode estar usando vida no sentido biológico. Não, estou usando vida no sentido totalmente existencial. Se a humanidade descobrir um jeito de transferir suas mentes para computadores e acabar com a vida biológica, eu não estou nem aí para mim. O que importa é a ciência. E talvez isso tenha sido um ruído na nossa discussão. Na verdade, o problema que eu vejo não é a vida, o problema é a ciência humana. É você ser consciente da vida. A vida em si, tanto que essa questão, todas as questões da vida são colocadas pela ciência humana. A minha defesa é mais uma defesa desse nível humano, dessa consciência de si, dessa coisa da mente. Se isso é indissociável da vida, tudo bem, mas de repente isso pode ser dissociado em algum nível, mas dissociado da existência. Não tem como desassociar de existência, mas de vida já é um conceito mais complicado. Eu disse sexo e vida de uma forma alegórica. Estou preocupado. Existe vida sem sexo. A vida existia, já se reproduzia antes do sexo. Você pode fazer sexo sem vida, então isso não tem muita importância. Agora, então eu não me colocaria assim a favor da vida, não nesse sentido.
Tanto que para mim eu sou humanitário. Se a humanidade sobreviver, mesmo que seja uma pequena quantidade de pessoas, o planeta inteiro vaporizar, eu prefiro isso do que o contrário. A minha posição antropocêntrica é essa. A única coisa que importa no universo é a consciência humana. O resto nada mais tem importância. Se a consciência humana desaparece, tanto faz se o universo se mantém ou não. Eu estou nem preocupado com isso. Sem ter quem contemple o universo, não vale nada. Até porque o valor é dado pela consciência humana. Então, bom, nesse ponto. Então, assim, não me coloca aí no favor da Deus no sentido radical. Agora, com relação à extinção da humanidade, sim, eu entendo, a gente já entendia essa posição, mas tanto seu colega Tiago, quanto Benatar, quanto aquilo que eu citei várias vezes lá que escreveu A Morte da Máquina, quanto a galera do Vento, todos eles falam de eliminação da humanidade. Então, a ética negativa pode não estar tão presente, beleza, mas de qualquer modo essa questão está colocada por outras pessoas ou por outras formas. Mas assim, o que eu chamei mais a atenção do ponto é que a discussão sobre onde tanto em termos de conservação ecológica quanto em termos éticos, essa discussão não é uma discussão assim que parece ser tão estranha, mas as questões vão ser discutidas e eu acho que a tendência é aumentar essa discussão, a não ser que alguém passe o rodo cultural assim e não permita nenhum tipo de questionamento, que é o que eu estou achando bastante provável. E por fim, toda razão, a nossa maior possibilidade de extinção é por ações afirmativas, eu nunca neguei isso. 90% da destruição tudo mal é causado por ações afirmativas. Mas eu não vejo muita relevância nesse ponto. Esse é um ponto muito relevante porque você insiste sempre que a ética negativa, ao propagandizar, digamos, a obtenção de propriedade, colocaria um risco à continuação da vida. Mas eu reconheço que esse risco é esmagadoramente menor do que pela via oposta, a não ser talvez num estágio tão avançado de humanidade que isso chegaria. Mas aí seria uma outra história. Eu, que gosto de ficção científica, tem vários autores de ficção científica que sustentam isso quando uma espécie senciente atingir o grau extremo de desenvolvimento, eles chegam à conclusão que é melhor desaparecer. Mas a gente está 10 mil anos além, a gente está preocupado com isso. Estou preocupado com a sustentabilidade da civilização. E quem segura essa civilização, nesse sentido que eu estou colocando, é a civilização ocidental. Tudo bem, posso estar incorrendo no culturalismo, no viés cultural, tem várias críticas ao relativismo cultural, também, essa coisa que não viria muito ao caso, mas assim, para fechar, eu tenho 40 anos, peguei o final da Guerra Fria, claro que eu não peguei a crise dos mísseis cubanos, mas eu peguei situações esporádicas, como invasão da Líbia, invasão do Iraque, e eu peguei, mais longe de tudo, eu peguei o filme The Day After, e esse filme que tocou fogo a discussão de guerra nuclear. Eu fui dessa época. Estava entrando na adolescência, como é que eu não ia pensar nisso? A molecada se justificava, vou estudar para quê? Não vai acabar mesmo? Você está respondendo, eu quero só botar mais, não é lenha, a fogueira já está ardendo, eu quero botar mais água nesse feijão aí. Uma apreciação e depois uma pergunta. Eu acho que a herança da Guerra Fria que está aí, mas não é só da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um fenômeno que trouxe isso à tona. Acho que está em todo o milenarismo, que é o catastrofismo. Porque eu ouvi, e esse é um pressuposto da tua fala, que tem a ver com o que o Júlio acabou de falar sobre extinção, enfim, e que me incomodou muito, porque é uma espécie... gente, se a gente não tomar uma providência e se não pensar no que fazer, e você usou tudo que você tinha à sua disposição, a internet, pressupostos científicos, teorias filosóficas, para despertar ou mobilizar uma militância em favor dele. Você tem um que fazer, né? Você tem uma causa, mobilizou tudo à sua disposição para isso. E acho que sim, tem um princípio bélico fundamental na argumentação. É preciso ir contra alguma coisa e em favor de alguma coisa. Está muito claro. Eu acho que isso tem uma dimensão ético-política de escolha, de posição, e você está abrindo isso à discussão e à argumentação. Acho super interessante. Não sei exatamente o que o feminismo tem a ver com tudo isso, eu juro que eu não entendi, não vou me manifestar sobre isso, mas eu queria me manifestar sobre esse
catastrofismo e sobre uma coisa que foi comentada logo no início. Realmente a gente tem que rever o que a gente pensa da natureza. Eu acho que isso, de todas as maneiras, você enfatizou isso muito bem. Eu acho que a gente não pode ser ingênua ou ingênuos em relação a isso. E eu fiquei me perguntando se você não estava incorrendo na falácia naturalista muitas vezes durante a tua fala. Porque você estava indo do ser para o dever ser, dando saltos assim, bom, isso é um fato, isso é um fato bruto, sem nenhuma mediação mental e em nome de um que fazer, né? Te confesso, Marcos, assim, que eu acho que tem uma angústia fundamental no fato de ser pensador nos dias de hoje e não sermos cientistas, que eu acho que a gente deveria assumir, porque uma perspectiva existencial assume a relação com a experiência, a sensibilidade, a comoção com o que está próximo, o que está distante, via internet. Quer dizer, como é que as pessoas estão vendo o mundo, como é que estão debatendo, como é que elas estão discutindo o que fazer, né? Mas as nossas mediações são filosóficas, ou seja, são pelo pensamento mais do que pela produção científica. Nós somos leitores, como qualquer outro cidadão, das produções científicas. Nós não interferimos nisso. Nós pensamos isso. Eu acho que isso dá uma angústia profunda quando não uma inveja da ciência, não uma inveja do tênis, mas uma inveja da produção científica. Nós não produzimos conhecimento, nós produzimos reflexão, né? E acho que essa é a grande contribuição, e eu vejo o teu esforço nessa direção, assim, de reunir elementos da experiência própria, da experiência próxima, né, e da produção científica da tua época, seletivamente, a gente não abarca tudo, né, essa é uma angústia profunda, e como organizar isso. Então, acho que essa é uma questão de fundo que está junto com uma exigência de reflexão sobre por que o catastrofismo está nos movendo. E aí eu lembrei do Humberto Eco, que tem uma máxima maravilhosa sobre o milenarismo, né? Quando deu o bug de 1999 e tal. O mundo vai acabar, vai dar pane nos computadores. Ele chamou a atenção dos milenarismos anteriores, assim, estudioso que ele é dessas coisas, né? E disse o seguinte: realmente é um grande equívoco pensar que o mundo vai acabar porque nós vamos morrer. O que está em jogo é a nossa morte. E não o fim do mundo. O mundo pode acabar, o mundo não pode acabar. Os medievais já pensaram nisso, nas 4 possibilidades em relação ao mundo. Se ele teve um começo, se ele vai ter um fim, não teve. Isso é uma questão metafísica que muito nos interessa. Acho que a gente devia assumir essa reflexão e essa discussão, desde onde nós podemos operar com isso. E lidar com a experiência cotidiana e com o mundo, com as tendências do mundo, que muitas vezes nos escapam, ou a gente faz voos largos, assim, às vezes. Mas o catastrofismo, seja ecologista, como você bem detectou, eu acho que de toda a ordem, seja o catastrofismo econômico, de qualquer ordem, eu acho ele muito tendencioso, e eu gostei que você colocou essa palavra ali, porque eu acho que você é um pensador de tendências. O tempo inteiro perguntei, do que ele está falando? Está falando de tendências que você identifica no cotidiano, tendências que a ciência informa, né? Mas eu acho que muitas vezes a literatura sobre a ciência que a gente recebe, já que nós não temos formação científica, eu gostaria de enfatizar isso, é uma literatura de tendências. Ou seja, já é uma popularização desses pressupostos, e aí a gente está no âmbito ético-político. E aí eu não vejo por que enfim, eu realmente não sei o que o feminismo tem a ver com tudo isso, mas, desculpe, não nessa abordagem, tá? Porque a discussão foi mais acerca de como nós vemos e como a ciência pode explicar, né, ou mostrar tendências sobre o comportamento sexual de homens e mulheres, e acho que as tendências homossexuais, os pares ali na vertical, deveriam ser considerados nisso, porque se tem alguém preocupado com a família e com a reprodução atualmente são os homossexuais, muito mais do que os heterossexuais, que não estão procriando. Os homossexuais salvarão as famílias. Eu ouvi esses dias de uma estudante de direito
mostrando que a progressão dos direitos civis homossexuais está muito mais preocupada com estratégias reprodutivas, inclusive, para assegurar a sobrevivência. Tem que pensar no papel dos homossexuais, homens e mulheres, na reprodução da espécie. Eles têm muito mais a dizer e a garantir do que heterossexuais. E esse é o pressuposto da fala, da tremendamente heterossexual. Obrigado. Bom, tem muitas coisas. Em primeiro lugar, em 1999 eu escrevi um texto sobre milenarismo que eu publiquei no ano 2000. Quer dizer basicamente tudo que eu disse aqui nesse sentido. A gente se livrou de uma ameaça de guerra fria entre uma divisão econômica e começou a se expor a outra. E eu acho essa ameaça bem mais perigosa. Essa é uma questão simples, é uma questão milenarismo. O que é o milenarismo? São discursos catastrofistas que invariavelmente acreditam que o fim do mundo está próximo e que você tem que tomar uma série de providências a esse respeito. Só que as providências milenaristas não são para evitar o fim do mundo. Pelo contrário, ele vai acontecer, você tem que se preparar para como que ele vai acontecer. Só que, provavelmente, em toda a história da humanidade, esse momento histórico é o primeiro onde nós podemos resolver dar conta da nossa própria destruição. Antes não podia. Simplesmente não tinha recurso para isso. Hoje, supostamente, tem. Aqui discorda. Há quem diga que, mesmo que nós jogássemos todos os nossos arsenais bacteriológicos, biológicos, não conseguiria acabar com o mundo. Não sei. Mas que seria um estrago terrível, seria. Então, nesse sentido, sim, parte dessa preocupação. E eu jamais seria preocupado com isso se eu não passasse a minha vida inteira ouvindo esses malditos discursos. Eu estou falando isso agora, vamos acabar em 2022. A gente respira isso o tempo inteiro. Eu passei a minha vida inteira respirando esse negócio. Eu desenvolvi até um conceito chamado cronocentrismo. Né? O que é? Cronocentrismo é a ideia de que a gente acha que a gente está vivendo num momento super especial da história. E não existe momento mais especial do que a grande advento, fim do mundo. Nesse sentido, estou trazendo essas reflexões de lá de longe. Bem, com relação à produção científica, eu discordo um pouco. A princípio, eu não estou tão preocupado com isso, porque eu acho que a ciência está indo muito bem, de vento em pouco, eu sou entusiasta, é ótimo, está desenvolvendo. Eu não sinto essa necessidade de ser um cientista. Quando eu era criança, era o que eu dizia, né? Eu sempre tive um plano. Eu me brinquei, até quando eu era moleque. Quando eu era moleque, eu dizia, eu quero ser cientista. Eu achava que cientista era fazer essas coisas absolutamente fantásticas. Né? Mas eu me sinto bem melhor hoje fazendo exatamente o contrário, ser um generalista, porque o cientista é um especialista. Eu acho que o filósofo, em geral, ele é mais favorecido por uma postura generalista que uma postura especialista. Não que ele não possa ser. Agora o filósofo é especialista. Mas eu acho que para você tentar ver o todo, você tem que ser um generalista. Não tem como. E aí sim, só que eu não pego só a ciência, eu passo muito tempo meu estudando religião também, puxo discurso religioso, da política, da filosofia. E eu não li só literatura secundária científica, não, li literatura primária também, somente em biologia. É bem mais complicado. Mas assim, não dá para trazer diretamente essas coisas, tem que filtrar para vários níveis. É um problema que eu tive aqui, realmente não deu para expor de forma bem clara essa questão da psicologia evolutiva. E talvez isso tenha influenciado um pouco nessa dificuldade de se ver o que o feminismo tem a ver com o assunto. Eu acho que tem no sentido de que se a alma do problema é o nosso decaimento da nossa taxa reprodutiva, e praticamente todas as conquistas feministas foram, nesse sentido, contrárias à taxa reprodutiva. Se for tocar nesse assunto num sentido vasto, fatalmente, algum grupo feminista vai dizer que é mais uma tentativa de devolver a mulher de volta ao seu papel reprodutivo. Vai acontecer. Na verdade, onde esse assunto já é tratado, essa discussão já ocorre. Mas talvez o melhor ponto é porque eu descobri esse conceito de hipergamia, esse conceito que eu acho que é o ponto mais central para essa redução da taxa de mortalidade. Eu descobri esse conceito em uma discussão com as feministas. E a minha mágoa foi que eu comecei a procurar esse conceito, vi que ele era forte. Tá, e o que as feministas têm a dizer sobre isso? Nada. Nenhum. Eu procurei exaustivamente um mecanismo de busca que entram dentro de site e sai fuçando palavra. Não existe o termo, mal existe o conceito. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que tanto silêncio sobre esse assunto? De certa forma, foi a primeira tentativa de fazer uma abordagem mais feminista nesse sentido. Nem sei se eu consegui, porque eu vivi numa confusão de tantos conceitos vindo ao mesmo tempo que até, confesso, fiquei menos feminista depois dessa. E é mais nesse sentido, porque não dá para ser
entrar no foco dessa discussão sem passar por essa questão de psicologia evolutiva. E essa questão tem essa reação terrível da tradição das ciências sociais, que são muito fortes no feminismo, que são construcionistas, ou seja, é um empirismo terrível, um construcionismo terrível batendo contra essa noção que é interpretada como naturalista, né? E, bom, com relação à falácia naturalista, tem um parênteses que fica aberto. Em algum momento, isso vai ser frontal. Em algum momento, alguém vai defender a falácia naturalista. E eu estou pensando exatamente nisso. Como é que eu faria uma defesa da falácia naturalista? Ou será que minha própria abordagem já não embute um outro nível? Porque você pode dizer que, ao mesmo tempo, que se finge que natural é bom, é uma falácia naturalista. Se você dizer que natural é ruim, também é uma falácia inversa. E se você tentar buscar a neutralidade? Basicamente, o que eu entendo como falácia naturalista é você associar as duas coisas. Se eu tento desassociar a famosa o ser, o dever ser, eu acho que você foge. Mas é uma discussão que eu acho interessante. Aí, sim, em que ponto eu acabo fazendo a mesma coisa, circulando em volta da fase naturalista? Isso realmente fica aberto. Discussão, só para dizer uma coisa da falácia naturalista rápido, em discussões de ética negativa, me acontece sempre que vem alguém com essa coisa da falácia naturalista. Nesse artigo que saiu naquela revista Ética, Problemas de Fundamentação, não sei se conheces, do Adriano Naves, que saiu publicado aqui, já esgotou. Tem um artigo meu onde eu esclareço que, não sei se você sabe isso, a falácia naturalista, ela mesma está questionada na literatura de lógica, muito. Não é novo isso. No ano 39, o Frankena, que é um importante filósofo prático analítico, já escreveu um artigo seminal contra a falácia naturalista. E aqui no Brasil continua-se falando da falácia como se fosse um tribunal de última instância. Isso não se sustenta na literatura internacional. Mas isso me custa convencer as pessoas disso. Posso só te perguntar por quê? Você pode dar uma síntese? Eu não sei. Qual é o Inclusive, há pouco problema? tempo o professor Nelson deu uma palestra também atacando um artigo do Adriano Naves com a mesma coisa sempre. Ou seja, a passagem do ser para o dever ser, ignorando uma literatura de 40, 50 anos. A falácia naturalista não está em uma boa posição. Sim, não está numa boa posição para quem está envolvido nessa questão, mas tanto no senso comum como boa parte da academia está numa ótima posição. Eu concordo totalmente, já foi desmantelada de vários níveis, mas ela persiste em vários níveis. E em vários discursos que tem impacto, tem poder político, tem poder de definição, ela está presente. Para o bem e para o mal. Tá bom, mal. Marcos, você bem breve, que o horário já está avançado. É só uma observação, porque você falou muito sobre essa questão do califado universal, né? E você falou dessa questão dos povos europeus, crescimento dos povos islâmicos, né? Crescimento qualitativo de um lado e quantitativo de outro, né? E eu acho que esse é o grande X da questão, né? O paradoxo que isso se impõe, porque se os povos europeus se desenvolveram e cresceram quantitativamente, é porque eles qualitativamente, né? É porque eles abriram mão desse crescimento quantitativo. Né? Sem abrir mão desse crescimento quantitativo, seria impossível crescer qualitativamente. Enquanto que entre os povos islâmicos e outros povos subdesenvolvidos acontece ainda o crescimento quantitativo, né? Porque eles ainda não têm, ou têm muito reduzidamente o crescimento quantitativo. Né? Mas aí a pergunta que fica, será que os povos desenvolvidos realmente teriam intenção de continuarem crescendo quantitativamente, sendo que isso seria abrir mão de certa qualidade de vida, ou eles estariam dispostos a criar uma pequena aristocracia que manipularia uma grande massa, né? Porque você vai na Europa, você vê muitos povos imigrantes, mas você vê que eles ocupam cargos, né, de subemprego e fazendo o que os povos de lá não querem fazer, né? Periferia. Então essa é a questão, né? Será que eles estão interessados em continuarem crescendo, né, quantitativamente? E abrir mão dessa qualidade de vida que eles alcançaram, né? Bem, antes de escolher o tema desse seminário, eu tinha proposto para o grupo, se de repente não estão interessados em fazer uma palestra sobre as forças globalistas atuais, né, que são a tendência ao califado universal, o comunismo neoasiano e o metacapitalismo. Ainda bem que eu não fiz, porque todos os que pediram, nenhum deles veio. Mas esse
traz O feminismo deu certo. E também tem que fazer uma média com o Islã, porque, apesar de tudo, eu gosto muito da ideia de que vira meio propaganda anti-Islã, nem tanto desse ponto. Se fosse o Islã da Era Dourada, eu não estaria preocupado. O Islã, na verdade, quando surgiu, ele tinha uma promessa de desenvolvimento, teve um desenvolvimento absolutamente espetacular, e ele estava indo muito bem até que os cristãos fizeram a maldita das cruzadas. Aí ferrou tudo. Aí esse trauma está, até hoje, essa briga toda, esse trauma das cruzadas. 1000 anos reverberando esse problema. Se o mundo atingisse um estado de califado universal pacífico, por mim, a humanidade continuaria, a ciência continuaria refletindo, pode ser até melhor, né? Eu tenho um tremendo interesse por cultura islâmica. Os primeiros evolucionistas biológicos foram islâmicos, muito antes de Darwin, eles montaram a teoria de seleção natural. E para mim estaria bem, estudaria, arranjaria umas 3 esposas e beleza. Agora, o problema é esse risco generalizado do radicalismo, do extremismo. E aí, indo para o seu ponto, com certeza, o crescimento qualitativo é inversamente proporcional ao quantitativo, não há a menor dúvida. Só que, apesar disso, grande parte desse nosso crescimento cultural se deu em momentos de crescimento populacional também, a evolução científica se deu nesse momento. E só recentemente, nos últimos 30, 40 anos, que começou a entrar em declínio isso. Eu não sei, é difícil essa questão. Será que esse declínio populacional está relacionado também a um declínio na produção científica e intelectual? Pode ser. Eu, em parte, concordo com alguns conservadores que há alguns problemas muito graves na produção intelectual contemporânea, tanto que é a que menos me interessa, assim, em termos. Eu acho todas as outras épocas da história da filosofia muito mais interessantes. Mas, não sei, será que a gente conseguiu fazer essa transformação de uma forma eficiente? Provavelmente, ninguém vai estar disposto a retomar o crescimento populacional para esse efeito. Esse é o problema. Eu acho que se começarem a falar mais nisso, não vai ter, esse tema não vai ser bem recebido. Ou seja, nesse sentido, sou um pouco pessimista. Acho que a tendência da maior parte da civilização europeia é desaparecer. E essa civilização vai ser herdada por outras civilizações. A questão é se essas civilizações vão abraçar integralmente nossas conquistas tecnológicas, conquistas científicas, mas elas vão manter as conquistas políticas, éticas. Esse todo é o problema. De uma certa forma, a situação pode não ser tão trágica, porque pode ser que sim, a situação se coloca de tal forma que quando eles perceberem que tem uma tensão maior, começa a surgir várias forças progressistas, já existe um feminismo islâmico forte, existem setores liberais. É sempre bom lembrar, o Talibã é uma aberração total do Islã. Ele é anti-alcorânico integralmente. Melhor lembrar ainda o desvio da tradição do Alcorão no Islã é tão grotesco que eu sempre cito, o Alcorão proíbe guerra contra cristãos e judeus. É claro, explícito, está proibido. Não façam guerra contra os povos judeus e cristãos. Então tem essa zona. Ou seja, de repente, um resgate do fundamentalismo alcorânico poderia ser até solução para alguns desses problemas. Mas, em aquele caso, de fato, os imigrantes chegam para uma situação socialmente mais comprometida, mas isso é inevitável. Em algum momento eles vão ter número suficiente para eleger os representantes. A situação fatalmente vai tender a se inverter. Quando se tiver um parlamento majoritariamente islâmico, um governo islâmico, as mudanças vão ser radicais. Mesmo que num prazo não tão rápido. Então, nesse sentido, pode ser um excesso de catastrofismo? Pode. Pode ser um alarmismo desnecessário? Pode. Mas, ainda assim, me impressiona que seja um tema que, apesar de ser visto com tanto gente, por tantas pessoas, seja tão negligenciado por tantas outras. Bom, vamos parar por aí? Tá bom, muito obrigado, Mário. Obrigado a todo mundo. Até a próxima, então, acho que vai ter a palestra do Fabiano.